Bom, boa tarde a todas as pessoas presentes. Tudo bem, gente? A gente vai começar aqui a atividade do CASB, do Centro de Análise da Sociedade Brasileira, que é uma iniciativa conjunta de 4 fundações partidárias: a Fundação Perseu Abramo do PT, a Fundação Lauro Campos e Marielle Franco do PSOL, a Fundação Maurício Grabois do PCdoB e a Fundação Rosa Luxemburgo do DELINC, Partido da Esquerda Alemã. Eu sou Josué Medeiros, eu sou cientista político, sou professor da FRJ, estou falando aqui como diretor de pesquisa da Fundação Lauro Campos e Marielle Franco. Vou fazer a mediação aqui dessa nossa mesa que vai discutir a pesquisa que o CASB fez sobre as classes trabalhadoras no ano passado. E mais tarde a gente vai ter um ato político, né, em defesa dos direitos e por menos exploração das classes trabalhadoras, que aí vai ser um momento em que, enfim, a gente vai ter uma outra dinâmica, para além dessa dinâmica aqui, que é uma dinâmica de discussão de pesquisa, que a gente no CASB já fez bastante, né, Matheus? A gente, em geral, faz essa atividade de discussão de pesquisa lá na Fundação Perseu Abramo, ele que nos recebe sempre de braços abertos, e lá a gente tem uma dinâmica de roda e um público menor. E aqui a gente achou que valia a pena mudar um pouco a dinâmica, mobilizar um pouco mais, como é o caso aqui, né? A gente, em geral, faz essas discussões para 20 pessoas. Aqui imagino que a gente tem umas 40, 50 pessoas, para poder ampliar o alcance aí dos elementos positivos, também dos elementos desafiadores que a pesquisa traz. A nossa dinâmica, a gente vai ser feita da seguinte maneira: vou convidar aqui o Matheus para vir para a mesa comigo. O Matheus, diretor do NOP da Fundação Perseu Abramo, vai fazer a apresentação. E em seguida, depois da apresentação que ele fizer, a gente vai ter 3 comentaristas da pesquisa, né? O professor Márcio Postman, que eu também chamo para vir para a mesa, por favor, que, além de professor da Unicamp, está como presidente do IBGE. O camarada Arthur Henrique, por favor, venha para a mesa. E a pesquisadora Cristina Marins, que também vai vir para a mesa aqui para fazer esse comentário, pesquisadora do IESP-UERJ. Depois desses comentários aí da pesquisa de modo mais organizado aqui, a gente vai abrir para todo mundo. E aí a gente abre inscrição e trabalha livremente. Vocês vão ver aí, quem não tinha ainda tomado contato com a pesquisa, vocês vão ver que a gente imprimiu um caderninho. Então, além da apresentação do Matheus, agora que todo mundo vai prestar atenção, meio bem aula mesmo, sabe, gente? Ninguém no celular, ninguém disperso. Mas depois da apresentação dele, enquanto ouve os comentários, pode folhear aí para eventualmente, né, se apropriar mais dos dados, enfim, para poder fazer alguma intervenção, mas a gente vai estimular muito que todo mundo que está aqui, enfim, faça uma fala, né, contribua, né. O objetivo das fundações e do CASB é justamente aprofundar a nossa capacidade de compreensão sobre esse Brasil que a gente, né, vem enfrentando nos últimos anos, com o crescimento da extrema-direita e com essa metamorfose aí do mundo do trabalho que essa pesquisa, de alguma maneira, capta e que a gente aqui vai, né, interpretar para poder auxiliar os nossos partidos, os movimentos sociais, né, a esquerda como um todo, a fazer luta nesse cenário tão desafiador. Então, acho que é isso, Matheus. Você tinha pensado aí uns 30, 40 minutos para apresentar, né? Aí eu vou avisando o Matheus do tempo e, enfim, vou dialogando aqui com todo mundo na mesa no mesmo sentido. Queria agradecer a presença de todas e todos. Como o José disse, sou o Matheus, eu coordeno o Núcleo de Opinião Pública, Pesquisas e Estudos da Fundação Perseu Abramo. E nós conduzimos esse estudo que nós vamos apresentar aqui para vocês em 2 etapas, uma etapa qualitativa e uma etapa quantitativa. E a própria elaboração da pesquisa parte de uma série de debates que nós fizemos dentro do CASB. Então, no ano de 2023, ali primeiro ano do novo governo Lula, nós nos debruçamos sobre os principais desafios que nós tínhamos, tanto para ampliar nossa base social, mas também para enfrentar uma base social da direita, né, que se colocou aí como um dos grandes desafios no começo do nosso governo. Nós tínhamos o CASB como uma ideia para aquele ano de 2023, que acabou entrando numa velocidade muito grande naquele momento por conta do 8 de janeiro. Né? Nós terminamos 2022, após a vitória do Lula nas eleições. Bom, precisamos montar, né, um centro, enfim, de acompanhamento da extrema-direita, dos temas que são desafiadores para o campo progressista. Então, vamos pensar isso para 2023 com calma.
Começou 2023, 8 de janeiro, todo o rescaldo daquele momento, né, fez nós acelerarmos o passo na elaboração dessa parceria com as outras fundações. Enfim, empreendemos um esforço muito grande de discussões sobre temas como, por exemplo, os evangelhos. Estou vendo muitas pessoas aqui que, inclusive, participaram das nossas discussões, a Delana, a Nilza, enfim. E entre um dos temas, um dos primeiros que nós discutimos foi o mundo do trabalho. Acho que toda a roda de discussão do campo democrático popular, o tema do trabalho aparece como um dos desafios, né? Seja do ponto de vista da organização coletiva, do ponto de vista da disputa das trabalhadoras e dos trabalhadores, né, de suas mentes, dos seus corações, as novas dinâmicas do mundo do trabalho, as disposições e vontades da classe trabalhadora sobre seu próprio futuro, são temas que, enfim, sempre são temas de muita discussão, de muito diálogo entre nós, e fomos, né, depois de muitas rodas de conversa, de escutar muitos pesquisadores e pesquisadoras, fomos a campo com essa pesquisa que eu vou apresentar a vocês. Então, nós fizemos esse estudo em 2 etapas. Nós fizemos, no meio de 2023, uma pesquisa qualitativa, fizemos 14 grupos focais, olhando principalmente para o trabalho de trabalhadores de empresas por plataforma. Então, olhamos para motoristas, entregadores, profissionais de beleza, de cuidado e de limpeza, que também trabalham por aplicativo, para primeiro compreender as dinâmicas do que se configurou como uma nova classe trabalhadora, né? Novos tipos de relação de trabalho. Então, vamos olhar as nomenclaturas utilizadas para se definir enquanto trabalhador ou não, as aspirações, a situação dessas pessoas no mundo do trabalho, enfim. Primeiro olhamos o mais desconhecido para depois estudar as classes trabalhadoras como um todo, que foi o que resultou nessa segunda etapa, uma pesquisa quantitativa que nós realizamos com a população economicamente ativa do Brasil. Então, nós fizemos um recorte para captar exatamente a classe trabalhadora, então os brasileiros e as brasileiras que vivem do trabalho, que são assalariados ou que obtêm a sua renda dentro do próprio trabalho e que não empregam pessoas. Então, nossa pesquisa não inclui o empresariado, isso é importante de dizer. E fizemos essa pesquisa passando por uma série de blocos temáticos, que eu, evidentemente, não vou conseguir esgotar aqui. Então, nesse livreto que todas e todos receberam, tem um QR Code para acessar a pesquisa na íntegra. São mais de 100 slides, a gente percorre inúmeros temas. Dá para ver mais detalhadamente no documento os recortes, alguns dos recortes que nós consideramos que são os que chamam mais atenção. Vai estar aqui na projeção, mas eu não vou entrar nesses pormenores por uma questão de não exauri-los com uma apresentação demasiadamente longa. Mas, enfim, fomos investigar a caracterização da profissão, as condições de trabalho e aspirações, a percepção desses trabalhadores e dessas trabalhadoras sobre classes sociais, sobre direitos sociais, direitos políticos, enfim. E desenhos, né, específicos da amostra, as condições financeiras e o recorte de gênero, o peso do gênero na amostra e tudo mais, porque essa pesquisa guarda uma diferença fundamental em relação às pesquisas de opinião pública tradicionais. Enquanto pesquisas de opinião pública tradicionais olham ou para a sociedade brasileira como um todo, ou para o eleitorado brasileiro como um todo, o nosso recorte ele é, como eu disse, para as pessoas que vivem do trabalho. Então, nós fizemos o recorte da população economicamente ativa, em idade ativa, para tentar capturar, para quem está dentro do mundo do trabalho, do mercado de trabalho, quais são, inclusive, algumas das diferenças fundamentais em relação às que as pesquisas de opinião pública já mostram, né? Então, isso faz com que a nossa pesquisa tenha algumas diferenças sensíveis, né? A população economicamente ativa, diferente do eleitorado ou da sociedade brasileira, é composta por mais homens do que mulheres, enquanto nos outros dois é o inverso, né? A distribuição de idade é bastante semelhante. O nível de escolaridade é mais elevado do que o eleitorado e a sociedade brasileira como um todo. E a renda também é concentrada num perfil de renda mais média do que renda baixa, ao contrário do Brasil, né? Então, isso evidentemente impacta nos nossos resultados, mas é fundamental de demarcar de quem que a gente está falando, né? Então, vou passar aqui por alguns blocos que nós selecionamos para a discussão.
Então, a princípio, né, em condições de trabalho, nós fomos investigar as jornadas e nós encontramos uma classe trabalhadora no qual uma parte fundamental está subutilizada ou superutilizada. Então, nós temos uma parcela significativa trabalhando muito pouco, que, né, nós temos 12% da nossa amostra trabalhando somente até 10 horas semanais, e nós temos 16% da nossa amostra trabalhando mais de 45 horas por semana, e há um efeito bastante demarcado da escolaridade. Então, as pessoas com menos escolaridade, os trabalhadores e as trabalhadoras com menos escolaridade, são as que compõem a maior parte de quem trabalha menos e a maior parte de quem trabalha mais. Então, bom, com a jornada regulamentada até 44 horas, nós temos pessoas que poderiam estar trabalhando mais e não estão trabalhando, e pessoas que estão trabalhando mais. 2 em cada 5 dos trabalhadores que nós encontramos, né, com escolaridade fundamental incompleta, estão com as menores jornadas, então estão concentradas ali naquele bloco que trabalha menos de 10 horas semanais, e 1 em cada 4 trabalhadores que também têm pouca escolaridade estão fazendo uma jornada de trabalho excessiva. Nós encontramos uma classe trabalhadora cuja experiência no mundo do trabalho está permeada por inseguranças, preocupações e riscos, né? Então, nós temos porcentagens muito altas de trabalhadores com medo ou da perda da renda ou da perda da saúde. Então, né, entre os principais receios e preocupações nós encontramos aqui, né, as pessoas podiam mencionar até 3 preocupações. O ficar sem renda é o que mais permeia a nossa amostra, seguido por ficar doente, impossibilidade de trabalhar ou deixar sua família desassistida, essas 3 coisas bastante vinculadas entre si. Seguido, enfim, de não ter mais condições físicas ou psicológicas para seguir trabalhando, enfim. E dentro do nosso público pesquisado, quando nós perguntamos para eles e para elas, né, qual o principal risco que eles enfrentam no ambiente de trabalho, 4 em cada 10, então foi o mais elencado, se sentem sob riscos psicológicos. E o mesmo índice, né, nós fizemos uma pergunta sobre o uso de medicações, né, psiquiátricas ou de remédios controlados, ou estão fazendo, ou já fizeram, ou acham que precisam fazer uso de medicações controladas. Então, nós temos aqui, né, 42% se sentem sob risco psicológico, 26% sob risco ergonômico, 19% físico, 17% de acidentes de trabalho. Percepções de risco essa que aumenta conforme aumenta a renda e a escolaridade. O uso de remédios psiquiátricos, aqui a maior parte da amostra sente que não pretende fazer ou nunca fez uso, mas nós temos 41% dentro desse agrupamento aqui de ou estou fazendo, já tomei remédios, mas não tomo mais, ou não fiz, mas acho que estou precisando, né? O que também alimenta uma discussão sobre o impacto do trabalho na saúde mental e, obviamente, outras coisas, né? Não só o trabalho, mas dada a centralidade do mundo do trabalho na vida das pessoas, como nós vimos na Quali, em diversas outras pesquisas nossas, evidentemente essas coisas estão vinculadas. Nossa amostra também relata uma situação de discriminação e assédio. Então, ainda que a maior parte não relate ter sido discriminado ou assediada no ambiente de trabalho, números significativos aparecem. Então, 43% já foram ou discriminadas, ou desrespeitadas, agredidas ou assediadas por clientes, 37% por chefes ou patrões, 35% por outros trabalhadores que estão em nível hierárquico superior, 35% por outras pessoas, né, no ambiente de trabalho. Número que chega aqui, por exemplo, no caso de chefes e patrões, de 37% salta para 43% entre a parcela com menor renda. Salta para 47% no setor público. Então, recortes 44% entre ensino superior, enfim. Nós perguntamos, né, para esses trabalhadores e essas trabalhadoras quantos respondem a algum tipo de hierarquia. Então, 73% estão sob alguma hierarquia, tem um chefe ou alguém que esteja acima delas no ambiente de trabalho. E entre quem está empregado, nós também perguntamos quantos se sentem explorados. Então, uma autopercepção de exploração, sem grandes estímulos, né? Se no trabalho você se sente explorado por alguém ou pela empresa com quem você trabalha. 64% não se sentem explorados, mas se a gente soma aqui, dá 33% se sentem explorados. E aí nós fomos perguntar para essas pessoas que responderam isso por quê. Para esse 1 a cada 3 trabalhadores que se declaram explorados, o porquê. As principais razões elencadas são o baixo salário, então 45% desses, porque meu salário é muito baixo,
34% porque o lucro que o meu trabalho gera é muito maior do que a minha remuneração, 29% porque trabalho muitas horas, 27% porque tenho muita cobrança, porque meu chefe me cobra muito. E aqui a gente vê, por exemplo, né, porque trabalho muitas horas, esse número é maior entre os mais jovens, esse número é maior entre os autodeclarados pretos, entre quem reside no Nordeste, né, porque meu chefe me cobra muito, esse número incide mais entre os que têm fundamental incompleto, entre os que possuem renda baixa, enfim. Sobre regimes de trabalho e direitos, nós questionamos para a nossa amostra, né, para quem não trabalha com carteira assinada, quando nós fizemos ali o desenho amostral de ocupação, né, quantos já trabalharam ou não trabalharam com carteira assinada. Então, dos que não estavam trabalhando com carteira assinada, 23% nunca teve acesso à CLT, e 76% já tiveram esse histórico. Em relação a todos que trabalham, nós perguntamos sobre a aspiração profissional, num futuro próximo, que gostariam de ser, né, dentro do mercado de trabalho. Se mudariam de trabalho, se continuariam no trabalho e por quê. Então, 36% continuariam no atual trabalho, porque gostam do que fazem e a remuneração é boa. 23% mudaria de trabalho, porque mesmo que goste do que faz, a remuneração não é boa. 15% continuaria no trabalho, porque mesmo que a remuneração não seja boa, gosta do que faz. 8% mudaria de trabalho, porque não gosta do que faz, a remuneração não é boa. E aí, em números menores, né? 8% também continuariam no trabalho, porque mesmo que não goste, a remuneração é boa. E 5% continuariam, mesmo que a remuneração não seja boa ou não gostem do trabalho. Tudo isso para dizer que 63% continuariam no atual trabalho e 31% mudariam de trabalho. Só que mais de um quarto dos trabalhadores que nós estudamos, somente um quarto, né, mais de um quarto, almejam a CLT. A gente trabalha esse dado da seguinte forma, né? Nós perguntamos para a amostra como um todo o quanto já usufruíram de direitos que são garantidos por um trabalho formal. E a gente vê que mesmo que nós tenhamos uma parcela significativa da nossa amostra que trabalharam ou ainda trabalham em regime formal, o conhecimento sobre os direitos da CLT é relativamente baixo, né? Então, 59% usufruíram de FGTS, 46% de 13º salário, e o índice vai caindo, ainda que a CLT garanta a maior parte desses benefícios. Então, somente 15% da nossa amostra nunca trabalhou no regime CLT. E só o FGTS é relativamente lembrado por essa amostra. O que nos leva a crer, inclusive pelos resultados da nossa pesquisa qualitativa, é que existe um baixo conhecimento ou baixa familiaridade com os direitos trabalhistas, seja por desconhecimento ou porque muitos desses talvez não sejam exatamente garantidos em empregos de baixa qualidade. Então, por exemplo, férias remuneradas, somente 31% diz ter usufruído, mas férias remuneradas é um dos direitos básicos, um dos direitos trabalhistas básicos, enfim. Enquanto o FGTS, que é o mais concreto, monetário ali, é muito lembrado, né? Então isso chamou muito a nossa atenção. Outros resultados que nós destacamos é que cerca de metade do nosso público acredita que a remuneração atual não é boa. Esses dados são do final de 2023, hoje talvez estivessem maior ou menor, não sabemos, né? Mas ainda assim 63% continuariam no trabalho atual. Quando nós perguntamos no futuro próximo, né, o que seria ideal para a vida desses trabalhadores e dessas trabalhadoras, a gente vê uma fragmentação, né, aqui. Nós temos 28% que gostariam de, no futuro, ter um bom emprego com carteira assinada, índice que é maior entre aqueles que estão desocupados ou que têm o ensino fundamental incompleto e menor entre a parcela mais rica da amostra e os trabalhadores que têm MEI. 22% gostariam de conseguir viver do trabalho de uma forma autônoma, sem patrão. 19% gostariam de abrir o próprio negócio e empreender e contratar alguém para trabalhar para eles, né? Número que é muito maior entre os MEI. 17% gostariam de passar num concurso público, 9% gostariam de estar aposentados e 4% outras menções. E nós destacamos que à medida que a renda aumenta, diminui a aspiração com relação ao bom emprego com carteira assinada. Então, entre quem tem renda até um salário mínimo, 39%, entre quem tem 5 a 10, 20, mais de 10 salários mínimos, 19, enfim.
Nós perguntamos para a nossa amostra quais são os principais benefícios de se ter um trabalho por carteira assinada. Né? E os benefícios mais mencionados aqui foram o FGTS, mais uma vez, 79% de menções, e aqui era possível escolher algumas opções, né? 69% mencionou o seguro-desemprego, 60% a indenização após demissão ou o próprio acesso ao FGTS, 58% o 13º salário, 52% a garantia de uma renda mensal ou aposentadoria via INSS, e aí, enfim, outras alternativas com menor incidência. Já os principais pontos negativos, destaca-se aqui a dificuldade de achar emprego ou muita concorrência dentro do mercado formal de trabalho. 34% mencionam os descontos em folha, e aqui a gente ressaltou que entre os com menor renda, esse índice é menor, e entre os com renda média alta, esse índice sobe bastante. O horário fixo é mencionado por 32%, o valor do salário também por 32%, distância do trabalho, ter que pegar transporte público ou se deslocar, e a hierarquia. Já sobre o trabalho por conta própria, o principal ponto positivo mencionado, com 23%, é ser o próprio patrão, 22% apontam a liberdade ou autonomia para definição dos horários, 17% não ter chefe, 13% remuneração flexível, né? Quanto mais essa ideia de quanto mais você trabalha, mais você consegue ganhar. E aqui nós agrupamos, né? 62% mencionam temas vinculados à ideia de uma suposta autonomia ou de não se ter um chefe, 38% mencionam questões respectivas à renda. Já quando a gente pergunta sobre os principais pontos negativos do trabalho por conta própria, a insegurança financeira é o que mais pesa. 64% cita uma preocupação de ficar incapacitado e sem renda, e quase metade é a instabilidade financeira. Então, os pontos negativos do trabalho por conta própria, a gente tem a insegurança, né? Se eu ficar doente ou incapacitado ou sofrer um acidente, eu não tenho renda. 47% mencionam a instabilidade, né? Então, se eu tiver menos clientes ou perder o acesso a uma plataforma, né, um aplicativo, minha renda cai. Isso foi uma coisa que nós encontramos na Qualia, que vale destacar, né, entre principalmente os motoristas e entregadores, o risco iminente de perder acesso ao aplicativo, se pegar, por exemplo, um cliente que reclama ou uma entrega que dá algum problema, e a falta de diálogo com as plataformas gera, né, enfim, do dia para a noite você pode ser desligado, e aquela ideia de ser um entregador, um motorista, cai por terra. Você precisa entrar com recursos e recursos, não necessariamente ser ouvido, enfim. 45% mencionam a ausência de férias remuneradas, 39% a ausência de 13º salário e 35% mencionam tanto o FGTS como a ausência de seguro-desemprego. Em relação à percepção sobre classes sociais, veio um resultado que nos surpreendeu muito, embora a gente também já tivesse antecipado na Quali, mas esse salto da Quali para a Quant é sempre uma caixinha de surpresas, né? Nós fizemos perguntas tanto de como essa pessoa se define dentro do mercado de trabalho, como trabalhador autônomo, ou como empreendedor, patrão, enfim, quanto do ponto de vista da classe social por renda. Rico, muito rico, classe média alta, média baixa, pobre. Nós encontramos a maior parte da nossa amostra se declarando como trabalhador. E a gente destaca isso porque nós fomos para a pesquisa qualitativa bastante, vou usar uma palavra que não retrata exatamente, porque ela é pejorativa, mas bastante contaminados com a premissa ou a hipótese de que a identidade empreendedora permanecia muito forte dentro da classe trabalhadora, como nós mesmos da Fundação Perseu Abramo tínhamos detectado num estudo em 2016, pós-eleição do João Dória, aqui, essa coisa bastante efervescente. Mas, mesmo nos grupos qualitativos, quando nós aprofundávamos essa questão, sempre surgia um meio do caminho para essas pessoas, para esses trabalhadores e essas trabalhadoras que nós escutamos se definirem. Bom, eu não sou trabalhador porque eu não tenho um chefe, sinto que não tenho chefe, apesar da plataforma mandar em mim, enfim. Mas eu também não sou empreendedor porque eu não sou rico, né? Eu sou só enfim, tirando os motoristas ali que tem uma renda maior do que a média dos nossos entrevistados ali na qualitativa, né?
Então, eles mesmos falaram, bom, acho que o melhor jeito de dizer é que eu sou um trabalhador autônomo. Isso surgiu como novo para a gente, porque essa oposição, essa falsa dicotomia entre trabalhador e empreendedor é bastante presente nos mais diversos debates que a gente presencia há anos. E aí nós fizemos essa experiência na nossa pesquisa de botar trabalhador, empreendedor, empresário e o trabalhador autônomo. E foi bem sucedido na nossa visão, porque não bem sucedido porque o resultado é bom, mas porque mostra que existe uma incidência, de fato, dessa identidade enquanto trabalhador autônomo, que não é um empreendedor, não é um trabalhador pura e simplesmente, mas é uma mediação dessa pessoa que vive do trabalho, mas se sente autônoma, se sente com autonomia, né? Então, nós temos 67% da amostra se identificando como trabalhadores ou trabalhadoras, 25% como trabalhadores ou trabalhadoras autônomos e 3% como empreendedor. E aqui a identidade de trabalhador autônomo é muito interessante, que entre os trabalhadores informais, que é um agrupamento que nós fizemos entre os meios, os assalariados sem carteiras e muitos outros, 50% se identificam como trabalhador autônomo. 50%, metade dos nossos entrevistados e entrevistadas que são trabalhadores e trabalhadoras informais se identificam dessa forma. O que para nós revelou que, bom, primeiro que o termo trabalhador ainda tem muita força, né? A incidência é muito alta. E que pode existir no debate público uma falsa dicotomia entre, bom, ou somos trabalhadores ou somos empreendedores, ou temos que abandonar a defesa da identidade do trabalhador enquanto uma classe em si, por si, para uma identidade empreendedora, uma nomenclatura mais moderna, que, óbvio, esse é um desafio também. Mas nós encontramos, tanto na nossa pesquisa qualitativa quanto na quantitativa, que os próprios trabalhadores encontram formas de se distanciar de uma e de outra, dessa falsa dicotomia que existe no debate público, tanto do trabalhador tradicional, pura e simplesmente, quanto do empreendedor. O que, evidentemente, chama muita atenção para a gente, que a identidade trabalhadora ainda tenha muita força e que essa mediação surja, né, esse meio do caminho comece a ganhar força, ao menos no momento que nós pesquisamos, né? 1/4 da nossa amostra. Se nós somarmos ambos, a gente tem mais de 90% se identificando de alguma forma como trabalhador. Do ponto de vista de renda, outro dado que nos chama a atenção, 23% da nossa amostra se coloca no espectro da pobreza, seja de pobre ou de muito, muito pobre, e a maior parte se coloca dentro do espectro da classe média, né? A gente tem 43% que se colocou como classe média baixa, 28% como classe média e 4% como classe média alta. 1 em cada 5 dos nossos entrevistados já sofreu algum acidente de trabalho e ficou impossibilitado de trabalhar. Então, nós investigamos, inclusive, entre esses, né, que foram 628 casos dentro da nossa amostra de 4.000, como se mantiveram nesse período. E outro dado que chamou muito a nossa atenção, a maior parte se manteve com reservas próprias, ou com poupança, ou contando com a ajuda da família e de amigos. E só o terceiro colocado nessa resposta são os recursos do PAT, ajuda do governo, auxílio-doença, INSS, de seguro-desemprego, né, seguido por empregador que pagou salário normalmente, enfim. É possível. Sim. Aqui, inclusive, os que se mantiveram com reserva própria, entre os MEI, foram 41%. Então, né, somente 24% da nossa amostra contou com recursos de seguridade social, né? E, enfim, entre os com renda mais baixa, o que prevalece é a ajuda da família. E aí, por fim, no nosso último bloco sobre representação e participação política, nós encontramos dados que, a princípio, nos geraram uma certa, não digo preocupação, mas um desafio de como interpretar esse dado, né? A princípio nós lemos assim, somente 27% da nossa amostra participa ou gostaria de participar de um sindicato. A princípio, na nossa cabeça de quem lê pesquisas o tempo todo, 27 é um número relativamente baixo. Aí nós fomos verificar no DIEESE a taxa de sindicalização na época da pesquisa. E era exatamente os 8% da nossa amostra. Bom, primeiro nos deixou felizes, que a nossa pesquisa bateu com os dados oficiais de sindicalização, mas nos fez pensar, é possível triplicar essa taxa. Existe um potencial dentro das classes trabalhadoras de triplicar
organização sindical. Obviamente, o ideal, no nosso mundo dos sonhos, a gente teria uma taxa de sindicalização de 50% e a nossa pesquisa a gente encontraria 75%. Mas, obviamente, o mundo ideal, ele é utópico e esperamos um dia alcançar, mas nós discutimos internamente entre as fundações, ter o triplo de trabalhadores sindicalizados com certeza mudaria a correlação de forças da luta social no Brasil, né? E quando a gente mensura, né, o potencial de organização dentro de outros tipos de organização coletiva, não necessariamente a sindical, então a gente perguntou, né, participa de alguma outra forma de organização coletiva, movimento social, associação e tudo mais, 16% participam, ou seja, o dobro da taxa de sindicalização, e 24% gostariam de participar. Então, se a gente tem o potencial de elevar a relação formal com o sindicato numa razão 3 vezes maior, 40% da nossa amostra ou participa ou gostaria de participar de outra forma de organização, ainda que não necessariamente saibam dizer qual. Na nossa pesquisa qualitativa, era muito comum, por exemplo, os motoristas, os entregadores, as próprias profissionais, principalmente da limpeza, formando grupos de WhatsApp. Então, às vezes, o motorista, né, passando um apuro na rua, mandava ali num grupo organizado por eles mesmos, putz, furou meu pneu, tem alguém perto para me ajudar? E aparecia alguém. Eles mencionavam isso espontaneamente como uma forma de organização. Trabalhadoras, né, de aplicativos de limpeza, eu lembro, né, de um dos grupos que nós acompanhamos, que combinavam, enfim, de fazer trajetos juntos, né, de forma junta uma da outra, né, de sair em grupo se fossem trabalhar em casas próximas, né, por conta de questões de segurança pública e de muitas outras, né. Então, para além das formas tradicionais, existe um potencial também de elevação de organização. E também nós fizemos perguntas que também nos trouxeram uma confirmação do que nós vimos na qualitativa, né? Primeiro que 55% dos nossos entrevistados concordam de alguma forma que se sentem invisíveis para o governo e para o Estado, porque sentem que suas necessidades como trabalhador não são conhecidas ou reconhecidas. Mas 55% acham importante, estariam dispostos a votar em alguém que defende sua categoria profissional no legislativo ou no executivo. Eu lembro que na pesquisa nos grupos focais que nós fizemos, né, tinha uma aspa muito boa, eu queria muito um representante da minha categoria no Congresso. Se eu não me engano, era o entregador falando isso. 55% estariam dispostos a responder perguntas ou participar de enquetes sobre políticas públicas de trabalho em previdência, para ajudar o governo a pensar nas políticas para a categoria. E na qualitativa, né, havia uma demanda latente de, por exemplo, se tiver um fórum de discussão, né, um espaço de participação para ajudar, por exemplo, que estava bastante em voga ali na época, né, a discussão sobre a regulamentação do trabalho pelo aplicativo. Por que não tem um encontro aqui na minha cidade para a gente poder, sei lá, votar numa proposta ou poder sugerir, né, alguma coisa para virar política pública, né? Dinâmicas super tradicionais de participação social, né? Que partem, enfim, de baixo para cima, né? Cuja disposição aparece de baixo para cima. 50% concordam que a greve é o jeito dos trabalhadores lutarem por seus direitos. E aí, o que evidentemente cai em nível de aceitação, 33% contribuiriam com entidades representativas da categoria, o que é um número alto frente às taxas atuais, mas não é majoritário do ponto de vista social. 33% estariam dispostos a participar de alguma manifestação, ou protesto, ou ato, ou paralisação, enfim. E aí, por fim, até o momento, nós não trouxemos grandes destaques em relação a... Porque existe esse recorte na pesquisa, como pensam lulistas, como pensam bolsonaristas, como pensam pessoas de esquerda, como pensam pessoas de direita, enfim. Porque até o momento isso não foi exatamente tão relevante. Porque a situação do mundo do trabalho é muito parecida, as aspirações são parecidas. Então, até então, a polarização não afeta necessariamente a opinião das pessoas, como esses resultados aqui, os últimos que eu apresento, afetam em parte, né? Então, primeiro nós perguntamos, né, nós fizemos uma bateria sobre algumas reformas, para mensurar a popularidade de algumas medidas, né? Então, 53% da nossa amostra concorda que o governo deveria taxar a fortuna de superbilionários para ampliar investimento social. Então,
maioria dos nossos entrevistados apoia essa ideia, 73% entre os que votam em Lula e 39% entre os que votam em Bolsonaro. É menos, mas é bastante gente. 40% dos eleitores do Bolsonaro no segundo turno, naquele momento que nós fizemos a pesquisa, acham que são os superbilionários que devem pagar a conta de ampliação de investimento social. Nós também investigamos se imóveis com dívidas altas de PT ou com o município deveriam ser destinados para moradias populares, 46% no geral, amplo apoio entre quem votou em Lula, 35% entre quem votou em Bolsonaro. Nós também medimos, né, se terras com grande extensão e sem produção devem ser destinadas à reforma agrária, 40% no geral, 48% entre quem votou em Lula, 30% entre quem votou em Bolsonaro. Então, somente nesses temas de reformas rumo à justiça social, reformas rumo à ampliação, né, de direitos, benefícios, enfim, a polarização começa a aparecer, mas nós consideramos, na nossa interpretação, que há espaço, mesmo entre aqueles que estão polarizados do outro lado, para se angariar apoio. À época da nossa pesquisa, o tema da 6x1 ainda não estava exatamente formulado como está hoje, né? Mas dada a própria repercussão, nós conversamos recentemente disso, né? A própria repercussão com o projeto e como a direita no parlamento está evitando pôr o tema em pauta, né? Não quer discutir, quer, na verdade, tirar o tema da pauta da Câmara dos Deputados, pelos nossos resultados aqui, mostra que, bom, acho que uma parte do pessoal deles também queria o fim da escala 6x1. Né? Nós vimos até senadores, né, de extrema-direita defendendo o fim da escala, enfim, mas os temas não são exatamente cara ou coroa. Né? Existe espaço para disputar valores dentro da classe trabalhadora, que está bastante precarizada, está demandando bem-estar, não está com acesso a direitos como deveria estar, mesmo aqueles dentro do trabalho formal. E o que nós consideramos que seja a saída, além de discussões como a de hoje, né, para a gente alimentar o nosso caldo crítico de elaboração, são temas que melhorem e avancem na melhoria, na conquista de bem-estar dentro do mundo do trabalho, que, segundo a nossa pesquisa, tanto qualitativa quanto quantitativa, é algo que une lulistas, bolsonaristas, pessoas de esquerda, de direita. Todo mundo está sofrendo no mercado de trabalho cada vez mais precarizado, com altas jornadas, né, com jornadas bastante exaustivas, com índices de exploração que não deveriam existir. E é para esse debate que o CASB e essa pesquisa gostariam de contribuir. Então, com isso eu encerro. Muito obrigado, pessoal. Muito bom, Matheus. A gente vai retomar aqui nossa dinâmica. A princípio, eu pensei em fazer a ordem das falas como eu chamei para a mesa. Márcio, Arthur e depois Cris, se não houver